Você sabia que é possível excluir um sócio que não está contribuindo para as atividades da sua empresa? Olá, eu sou Marco Garcia, advogado empresarial com mais de 10 anos de experiência e hoje venho lhe trazer informações sobre a exclusão extrajudicial e a exclusão judicial de sócio. Se interessou por esse conteúdo? Vem conosco por esse vídeo. Bom, a exclusão extrajudicial, primeiro falando dela, ela acontece quando aquele sócio ele comete atos de inegável gravidade que colocam em risco a continuidade daquela empresa. Para tanto, é preciso que haja previsão no contrato social daquela empresa, a assembleia especificamente convocada para esse fim e garantido o direito de ampla defesa. Quer entender como funciona cada um desses elementos? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é necessário que o sócio seja minoritário, ou seja, ele não seja sócio majoritário daquela sociedade e que ele cometa ato ou atos que singularmente ou conjuntamente sejam de inegável gravidade, mas não só. Além da gravidade ser tão grande, é preciso que eles coloquem em risco a continuidade dos negócios daquela empresa. Ou seja, é um padrão mais alto exigido pela lei, justamente é assim feito porque ele justifica que a exclusão aconteça sem que o judiciário precise se manifestar. Ou seja, ele coloca o standard, o padrão mais alto, mas se ele for cumprido, vai ser possível excluir esse sócio. E essa exclusão precisa estar prevista no contrato social. E como que ela funciona aqui na prática? A sociedade, ela vai lá, monta o contrato social, ela costuma colocar uma lista de possibilidades de exclusões daquele sócio. Essa lista, ela costuma ser ilustrativa, ou seja, ela não é fechada, ela traz hipóteses em que isso pode acontecer. Hipóteses comuns, que eu posso falar pela minha experiência, são quando o sócio concorre com a sociedade, essa é a hipótese mais típica, né? Porque ele vai ao mesmo tempo esvaziar o patrimônio da sociedade, quebrar seus deveres fiduciários com a própria sociedade, enfim, ele causa prejuízo à sociedade. Outra hipótese muito comum é a violação de deveres de confidencialidade, sobretudo em negócios que o segredo do negócio é fundamental, mas também negócios que envolvem patentes, por exemplo. Violar a confidencialidade nesses casos é talvez a morte do negócio. Ainda é possível de colocar hipóteses como, por exemplo, o sócio ficou com o nome negativado por muito tempo, ou seja, ele começa a colocar em risco o patrimônio daquela empresa com possíveis execuções de credores. Ainda a gente pode imaginar que qualquer tipo de prejuízo financeiro ou reputacional que seja significativo possa levar à exclusão do sócio. Então, assim, você monta lá, com a ajuda do seu advogado, no seu contrato social, uma lista de possibilidades, ela tem que estar prevista lá, e assim que uma dessas possibilidades acontece na prática, você vai lá, notifica o sócio e convoca uma assembleia geral com esse fim específico. A gente vai deliberar a potencial exclusão desse sócio. Nessa assembleia, você precisa garantir o direito de defesa do sócio. A lei não fala ampla defesa, ela fala direito de defesa. O que é comum se fazer é que é reservado um tempo nessa audiência, nessa assembleia, para que o sócio se defenda oralmente ou por escrito, e depois os sócios possam fazer réplicas, alegações, e ao final se vota. Se o voto for afirmativo no sentido da exclusão daquele sócio, ele vai ser considerado excluído extrajudicialmente. É claro que o sócio que se sente lesado pode levar essa querela para o judiciário e o judiciário vai ter a possibilidade de revisar as condições e a situação que gerou a exclusão daquele sócio. Bom, é assim que funciona a exclusão extrajudicial. Ela é um mecanismo muito interessante para a sociedade que precisam se livrar, né, por assim dizer, daquele sócio que não vem contribuindo, mas não só não vem contribuindo, ele na verdade coloca em risco a continuidade daqueles negócios. Mas se não for possível excluir extrajudicialmente da forma que eu descrevi, é possível ainda recorrermos à velha e boa exclusão judicial do sócio que atrapalha os negócios da sua empresa. Nesse caso, é preciso que aquele sócio tenha cometido uma falta grave ou tenha acontecido uma situação de incapacidade superveniente, ou seja, ele não consegue mais civilmente tocar os negócios daquela empresa. Mas focando aqui, na falta grave. Ele vai lá e comete uma falta grave. Note que falta grave é muito mais baixa, muito menor do que ato de inegável gravidade. E aí o motivo é porque um lugar o judiciário vai analisar e outro os próprios sócios. Você não quer deixar na mão dos sócios plena discricionariedade. Você quer limitar a discricionariedade. Porque, lembrando, a propriedade privada é um direito no Brasil, um direito
fundamental. Então, para você cercear a propriedade privada de alguém, ou seja, retirar as cotas e o valor que ela simboliza naquela sociedade, é preciso justamente seguir os ditames legais. Isso não deve ser levado de forma leviana, isso é levado muito a sério. Bom, na exclusão judicial, então, você precisa ingressar com uma ação judicial alegando que aquele sócio cometeu uma falta grave no exercício das suas funções enquanto sócio. E assim, o juiz vai analisar, depois de aberta a possibilidade de defesa daquele sócio acusado, ele vai analisar se aquele fato, ou aquele conjunto de fatos ou circunstâncias é suficiente para que seja decretada essa exclusão. Mas a exclusão, ressalto, tanto judicial quanto extrajudicial, só vale nas sociedades limitadas. Isso é porque essas sociedades são consideradas como sociedades de pessoas, nas quais o elemento pessoal dos sócios ele é fundamental para o desenrolar de suas atividades. Não existe, por previsão legal no Código Civil, a possibilidade de exclusão judicial ou extrajudicial do sócio de sociedade anônima, porque ela é sociedade de capital e o elemento do anonimato, ou seja, a irrelevância da contribuição pessoal do sócio, não é que o sócio é em segredo, a sociedade é sigilosa, não. Sociedade anônima no sentido de que não importa a contribuição pessoal, o que importa é a contribuição de capital daquele sócio. Nessas sociedades não é permitida a exclusão do sócio, muito embora existam outros mecanismos que eu não vou tratar nesse vídeo, mas ainda assim é possível, de certa forma, diminuir ou até eliminar a participação de um sócio que não contribui mesmo na SA, mas não é objeto desse vídeo. Bom, então, retomando aqui, nós temos duas possibilidades. Você tem um sócio numa sociedade limitada que não vem agregando ao seu negócio, verifique se ele cometeu um ato de inegável gravidade. Se sim, convoque uma assembleia, veja se há previsão no contrato social e faça a exclusão desse sócio. E se o sócio cometeu um ato menor, mas ainda assim ele atrapalha a atividade da sua empresa, ele cometeu uma falta grave, é possível ingressar com uma ação judicial pedindo a exclusão desse sócio. E isso é o resumo do vídeo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo e vem gostando do que a gente vem trazendo para você, deixe seu like aqui nesse vídeo e siga o nosso canal. Com isso, me despeço. Até logo. Muito obrigado.